Na RW Brasil. Batendo forte. Com Mário Medalha. Bom, hoje não tem vinheta, não tem Google, não tem banda larga, é direto aqui, né, seu Mário? Este é um Batendo Forte especial na Quibelândia, esquenta para a festa dos dinos, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Tem cenário melhor que esse? Ah, não tem, né? Não tem. Mudamos o cenário, estamos na Quibelândia reunindo o que a gente costuma chamar de esquenta para a festa do dia que vai ser dia 13 de maio, a feijoada dos dinos do Jornal Estado. O nosso quarto encontro. E não tem cenário melhor que esse, né, Marcelo? A gente reencontra os amigos ao redor de uma cervejinha, de um papo gostoso. E cerveja e o quibe, né? E o quibe, que é o... Comeste um pastel agora há pouco, né? Não, mas antes eu já tinha derrubado o quibe. E esse que é um dos melhores redutos boêmios da cidade, né, Marcelo? Que não seja o último, um dos últimos também, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, essas coisas que vêm de um passado que a gente gosta de lembrar sempre, que reúne amigos, que reúne profissionais de todas as áreas, né? Essas coisas, infelizmente, a vida moderna está se encarregando de derrubar, de acabar. Daqui nasceram boas pautas para o próprio Estado, né? Sim, aliás, as pautas... que a gente vinha aqui turbinar as pautas. As melhores pautas... Naquela época, Marcelo, deixa eu então já que tu provocaste, deixa eu fazer um parênteses. Naquela época, as melhores pautas e as grandes discussões sobre jornalismo não nasciam no jornal, né? Evidentemente que se fazia reuniões lá, etc. Aquelas reuniões tradicionais, mas as melhores pautas, as melhores discussões eram fora do jornal e geralmente em mesa de bar. Então, as melhores ainda são, porque na verdade essa reunião mais burocrática de redação, ela existe, continua existindo, mas as grandes ideias, os grandes cadernos, as grandes discussões, né, sobre conjuntura, seja lá qual for, política, econômica, esportiva, elas nascem aqui assim, né? E isso era uma das coisas agradáveis, né, do jornalismo que se fazia no tempo que nós, por isso, hoje somos chamados de dinossauros, somos carinhosamente chamados de dinossauros. Era uma coisa agradável, não era, apesar da demanda ser muito grande e o salário pequeno, mas a gente fazia isso com muito mais prazer, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa, aliás, que quando a gente conversa hoje, sem querer ser saudosista, mas sendo um pouco saudosista, não tem como, quando a gente conversa hoje com pessoas dessa geração de agora, o pessoal não entende. Não entende porque hoje é uma coisa fria, tecnológica, muito mais fácil, evidente, porque é muito mais ágil. Naquela época, até o telefone era difícil, né, Marcelo? Até para falar, até para te conseguir uma ligação, enfim. Então a gente tinha que usar... A gente vivia com aquelas tripas de fichinha no bolso, né? Na rua, para chamar o carro do rádio. Não, e mesmo na redação, né, Marcelo? Não era fácil. Às vezes tu precisar um contato no interior do estado, por exemplo, ou numa outra capital, qualquer coisa, fora do convencional, vamos dizer assim, era muito mais difícil. Na minha área, por exemplo, né, o esporte, aqueles plantões de meio de semana, dos jogos de meio de semana, você tinha que, às vezes, receber por telefone um material do interior, ou até fazer um contato e o Jornal Estado
tinha um número muito grande de sucursais e correspondentes. Então, para fazer esse contato... Plantões de esporte, né? Exatamente. O Antônio Edson, na Bandeirantes. Isso. Russo, E mesmo às vezes para comunicar com um correspondente ou alguma sucursal do interior, porque naquele tempo se levava a sério isso. Às vezes a gente cometia alguma babada, como por exemplo, dar o resultado de um jogo que não houve. Isso aconteceu, porque nas cidades que não se tinha correspondente, Marcelo, a gente se valia às vezes da farmácia de plantão ou do ponto de táxi. E às vezes vinha informação errada. Né? Não, foi o que aconteceu uma vez com o saudoso Mauro Pires, saudoso porque já não está entre nós. O Mauro geralmente ele era o plantão, porque ele fazia o plantão misturava com outras atividades, noturnas. Era o álibi. Mas era o álibi que tinha que ser efetivado. Mas na hora exata ele sempre estava no jornal para pegar a informação. Aí ele ligou para Tubarão, com um ponto de táxi, tinha um jogo marcado. Tinha um jogo marcado. Sim, porque os motoristas de táxi ficavam ouvindo a rádio da cidade, transmitindo o jogo. Mas por azar ele pegou um motorista de táxi que não era muito ligado ao futebol. Aí o cara disse, não, olha, parece que o jogo foi 1-1. E o Mauro fez lá 5 linhas, coisa tal, jogo tal. E ele ouviu o Galo cantar e não sabia onde, o motorista de táxi, e tinha chovido muito aquela noite em Tubarão. E o jogo foi adiado. Cancelado. Foi adiado. No outro dia, estava lá o resultado do jornal. O Mauro era muito criativo. Não aconteceu. Terminou 1-1. O Rui Guimarães que conta uma história parecida, que ele como técnico, o repórter, para ficar fim de semana livre, né? Pediu pro Rui gravar 3 comentários. Sim. Vitória, derrota e empate. E o Rui, carinhosamente, fez isso. O jogo foi cancelado. Aí o cara, com aquela chuva danada, batia na porta do Rui. Olha aí, Rui, pelo amor de Deus. E o Rui, tu vais aprender com essa. Mas essas coisas. Essas são as boas histórias das madrugadas. Então, hoje, evidentemente, isso está completamente fora. Um incidente desse está completamente fora de questão hoje. Mas e ainda acontece, né? De vez em quando ainda acontece. Com algum mais desatento, né? Mas eram histórias boas daquela época, porque era muito difícil mesmo. A gente estava falando da comunicação, era isso mesmo, era telefone e o Jornal Estado tinha uma boa estrutura, Marcelo, de sucursal no interior, de correspondente. Eu posso te dizer que trabalhei com muita tranquilidade, usufruindo exatamente dessa boa estrutura do jornal. Só para ter uma ideia, quando o Jornal Estado no auge começou a fazer concorrência com o Correio do Povo, no oeste do estado, que era o grande jornal do oeste. Todo baseado mundo sabe. Nos assinantes. A cultura, a colonização do meio oeste e oeste de Santa Catarina era gaúcha. Isso não é desdouro, era uma realidade da época. Até hoje chega o Correio ainda. Mas na época o Correio do Povo, com aquela força que tinha, Standard. E aí o Jornal Estado começou a fazer concorrência com o Correio do Povo. Porque em Dionísio Cerqueira, que é a fronteira lá com Bernardo Erigói, fronteira com a Argentina, o Jornal Estado chegava de tarde, mas chegava. Entendeu? Então era uma realidade muito, muito boa de se trabalhar e aquilo dava muito prazer, porque nós estávamos fazendo um jornalismo catarinense realmente com alcance estadual. Mas era uma coisa meio heróica, né? Não tinha avião, era tudo por carro, a distribuição era uma peripécia, né? Era um largando para o outro. Na época, Marcelo, o jornal chegava em Chapecó, quando era
quando era uma situação assim quando tinha um assunto, por exemplo, em 75 teve os Jogos Abertos em Chapecó. Então o Jornal Estado fez um esquema, que na época era a Sadia, chamava a empresa, era a Sadia, que depois virou Transbrasil. O jornal ia pelo avião, porque eles não gostavam muito de transportar jornal, porque era um peso, ocupava lugar, enfim. Mas na época, em 75, era um assunto muito, muito bom na região lá, que os Jogos Abertos estavam sendo realizados lá. E até houve um episódio muito grande lá, que nós fizemos uma matéria sobre a delegação de São Joaquim, que estava hospedada, onde é a EFAP, onde é a EFAP. Desde aquela época, a EFAP já é uma... Eu não sei se tem a assessoria do nosso colega Marcos Bedinho, que acabei de falar com ele por telefone. Eu não sei se chamava EFAP na época, mas era uma feira Era alguma coisa que... agropecuária, exatamente. E a delegação de São Joaquim, até hoje, né, as delegações ficam em escolas, não ficam em hotel, mas na época aproveitaram algumas instalações lá da feira para alojar o pessoal, e São Joaquim ficou hospedada lá. E um repórter nosso, o falecido Aldírio Simões, foi lá fazer a matéria com a delegação. São Joaquim foi uma das primeiras a chegar. Aí os caras reclamaram que estavam num estábulo, estava cheio de pulga, piolho, não sei o quê. E nós manchetamos. Delegação de São Joaquim está alojada no estábulo. Meu amigo, no outro dia a cidade de Chapecó estava em pé de guerra com o Jornal Estado. E eu estou falando isso, porque nós estávamos falando que o avião chegava de avião, eles queriam ir no aeroporto esperar o avião para queimar a remessa do jornal, queriam botar fogo na remessa do jornal. Além de tudo, o jornal forasteiro. Mas era um jornal do Estado, né? E fora as ameaças que nós sofremos. Só imagina. Olha, ligavam lá para a nossa redação. Alguém vai desaparecer. Mais ou menos por aí. Além dos piolhos, né? Eu me lembro que eu ia sair um dia para cobrir o ciclismo, me tocou o telefone. Evidentemente devia ser alguém que me conhecia, que tinha algum zelo pela minha saúde. E disse assim: Mário Medalha, não saia da casa hoje, porque estão lhe preparando uma emboscada. Olha só. A gente acha que é só a política que faz essas coisas. Não, imagina. E eu me lembro que tinha um juiz da cidade, eu vou até dizer o nome dele, que depois ele virou desembargador, Wilson Guarani. E ele apagou incêndio com gasolina. O que ele fez? Publicou uma nota no boletim que saía dos Jogos Abertos. Divulgou a notícia? Não, publicou uma nota repudiando a atitude do jornal, etc., que estava denegrindo a imagem da cidade, aquelas coisas de cidade do interior. O pessoal ficou muito ofendido, enfim. Depois virou desembargador, né, o juiz? Bom, eu quero registrar, já que a gente está aqui, vamos registrar isso, né? Deixa eu mostrar um pouquinho lá, Medalha. Volta para marcar um pouquinho. Para onde? Lá, quero mostrar lá os dinos lá, ó. Então deixa eu sair daqui. Não, chega para cá só um pouquinho. Só para mostrar o pessoal lá, ó. Vai dar? Olha aqui, ó. Na mesa ao fundo, Tiba de Costa, aquele cabelo grisalho do Jorge. Vamos tirar isso daqui. Vamos chegar mais pra cá, ó. Olha lá, ó. Eles nem sabem que estão sendo filmados. A mesa ao fundo. Olha lá a mesa no fundo, lá, ó. Lá tá o Tiburcio, que o Hermínio dando um discurso lá. O Hermínio, fotógrafo. É que agora essa moça de vermelho... A moça resolveu aparecer, né? Era meio estreita, então... Ô, moça! Ei, moça! Pede pra ela sair um pouquinho ali. Olha lá. Ó, ficou pior agora. Ficou pior agora. Olha lá. Obrigado. Olha lá o pessoal. O Rogério Junques, o Tiburski,
a Denise Christians, a Juscelia Fernandes. Pô, o Tiburcio não para de comer, né? A Milene Margarida, o Hermínio Nunes. O Hermínio está chegando ali agora. Tá. Bom, só para mostrar para o pessoal registrar, não deixar passar a oportunidade aqui. Bom, vai ser no dia 3 de maio, né? 3 de maio. 3 de maio, a festa dos dinos. É a quarta festa, né, Marcelo? Quarta, né? E essa festa, na verdade, até a gente fez uma festa diurna, vamos dizer assim, que as outras 3 anteriores foram à noite, com banda, com dança, etc. Mas essa a gente resolveu maneirar um pouco, fazer uma feijoada. Ao meio-dia. Meio-dia, na sede Sábado. da Associação Catarinense de Medicina, que é a nossa anfitriã, que cedeu as instalações, e inclusive o seu mestre lá, o seu chefe, que vai fazer a feijoada, o Leno. E porque nós estamos, Marcelo, a partir desse ano já, e logo após essa quarta festa, nós vamos preparar o 5º encontro que vai celebrar o que seria o centenário do Jornal Estado. Ah, é verdade, o centenário. 2015. Legal. Nós já temos projetos engatilhados, por exemplo, vou te revelar um, que é as 100 melhores capas do jornal. Ah, que legal. Nós já começamos a pesquisa. Esse material está disponível? A gente está Sim, não. A gente está encontrando alguma dificuldade por causa das edições mais antigas, é evidente. Mas a Biblioteca Pública tem. Nós descobrimos que a coleção do jornal está numa empresa em São José, a coleção que não está na biblioteca, evidente, a coleção do jornal mesmo, sim. Aqueles cadernões. Isso, ela está numa empresa, porque o Comelli cedeu, o antigo proprietário do Jornal Estado, cedeu para a RIC Record, com o Marcelo Petrelli. E ele inteligentemente botou esse material numa empresa em São José especializada em recuperação e guarda de documentos. Eles têm todo um esquema lá de pavilhões, de climatização e de técnicos especializados nisso que trabalham com muito cuidado, Marcelo, porque tem algumas edições que elas praticamente estão esfarelando. É o jornal. Pela falta de cuidado, infelizmente. Então esse material está todo lá. Nós vamos conseguir, com esse material que está lá nessa empresa em São José e com o que tem na biblioteca, onde nós já começamos a pesquisa está sendo coordenada pela Lena Obst, nós já começamos a selecionar um material. Vai ser muito interessante, porque esse é um projeto, mas nós temos outros que vamos agregar para fazer em 2015 uma grande festa para, não sei se a gente pode dizer, né, Marcelo, comemorar o que seria os 100 anos do Jornal Estado. Ô Mário, vamos justificar a vinheta, né, que eu vou colocar depois aqui. Sim. Batendo forte. Vamos falar um pouquinho do dia a dia aqui, ó. Nós estamos hoje na quinta-feira à noite, um pouquinho longe do domingo, né, da decisão. O que tu acha que vai acontecer? Nós já desenhado. Que nós não sei o que tu está querendo dizer com desenhado. Desenhado que o pessoal é uma coisa meio uma coisa óbvia do ânimo da torcida do Figueirense. Sim, né? Tanto é que a procura por ingresso hoje à tarde estava muito grande. Eu ouvi, inclusive, um boletim do setorista da Guarujá. Eu estou rindo aqui, porque você é bem jornalista, né? Eu não sei o que tu estás querendo dizer com isso. Pé atrás, né? Desenhado. Não sei o que vem por aí, né? Pois é. E não, mas assim, esse pré-jogo está muito interessante, porque a gente até já comentou isso, eu falei isso no comentário de ontem, que eu não gostei da repercussão, estava preparando um clima muito hostil. Não, com tudo. O ato daqui a pouco vai... E sabe por quê? Até a proposta eu quero te dizer o seguinte, hoje, na reunião do STJD no Rio de Janeiro, o Everton Santos, que estava punido por causa do clássico, foi o artigo em que ele estava enquadrado, a agressão, etc., foi um advogado que desqualificou então os 4 jogos que ele pegou
Ele acabou pegando um só que já foi cumprido, ou seja, ele vai jogar o clássico. Em compensação, o Jael, atacante do Joinville, foi expulso depois do jogo, no primeiro jogo, que o Joinville ganhou 2-1, não vai jogar. Então, é assim, essas decisões e essa legislação esportiva, que eu acho que tem que ser revista, tem que ser modificada, porque o tribunal acaba melando o que precisa ser decidido dentro de campo. E eu estou preocupado quando falar assim, porque isso acaba desaguando em cima do árbitro, né, Marcelo? De alguma forma o árbitro fica até desmoralizado, né? Exatamente, a arbitragem fica desmoralizada. O que o tribunal faz, o árbitro expulsou 4 jogadores no clássico. Até agora, Marcelo, com as manobras jurídicas, nenhum dos 4 jogadores expulsos cumpriu a punição que lhe foi imposta. Então, porque é o seguinte, eles foram suspensos, um por 10 jogos, outro por 4, outro por não sei quanto, mas aí veio o tal do, quando a suspensão é por 2 ou mais jogos, cabe o efeito suspensivo. É isso aí que, como tu dissesse, é uma excrescência, né? E aí, meu amigo, aí até agora os 4 jogadores não jogaram, estão jogando. E o Everton, além do que o Everton Santos vai jogar a final por uma manobra inteligente, evidente, do advogado, que foi ao Rio de Janeiro, conseguiu na reunião do STJD, que não cabe mais recurso, ele foi como é que se diz, desqualificado do artigo, ele passou para um artigo mais suave, né, e vai jogar. Tá, agora é o seguinte, me conta aquilo que ninguém viu na televisão lá do Beira-Rio. O que chamou a atenção de quem estava lá e que a televisão não mostrou? Na verdade me chamou a atenção a lógica que é aplicada para a liberação dos estádios. O Inter fez uma festa no sábado para 50 mil pessoas ou mais, porque tinha mais gente dentro, enfim, no sábado. No domingo fez um jogo com o Peñarol, o estádio estava lotado. Terminado o jogo amistoso, em Peñarol, o jogo festivo, porque o Peñarol participou das solenidades em 1969, de inauguração. Terminado esse jogo, qual era o assunto? O Grenal decisivo domingo, que o Inter queria jogar no Beira-Rio. Aí o Ministério Público não liberou, alegando alguns itens que o Corpo de Bombeiros levantou e que o laudo não teria sido o laudo das providências, vamos dizer assim, que o Inter deveria ter tomado, não foi entregue, não foi por... Então eu não entendo essa lógica, né? Você libera... Pode para um dia anterior, 2 dias antes, um show, depois um jogo. Um negócio assim... que levou... e está definido, não será no Beira-Rio? Não, vai ser no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Com capacidade para 10 mil pessoas. 10 mil longe de todo mundo, longe da cidade, enfim. Mas isso a gente casa com o que a gente estava falando sobre a decisão de domingo aqui em Santa Catarina. Essa legislação estapafúrdia, isso é nocível na criminal e a esportiva não é diferente. Só aquele papo, né? Está inserido, né? O futebol está inserido no país, o país é assim, é torto, né? Exatamente. Bom, então tá bom, pessoal. Hoje o Batendo Forte daqui Belândia, a Herdar Brasil faz essas coisas de vez em quando, onde está acontecendo a coisa a gente vai por lá, e essa maquininha aqui ajuda um pouco, né? Nós estamos testando uma outra plataforma aí, viu, Mário? Que vai nos permitir fazer outras coisas, outras cositas mais aí, viu? Malabarismos, como diria o Filipão. Aqui isso vai ficar sem explicação, né? Mas olha, será que o Filipão... Mas o Marcelo, aproveitando, antes de encerrar, eu quero te cumprimentar, porque eu gosto muito do repórter, que não é
o repórter do telefone que não levanta a bunda da cadeira, mas que vai no local onde o fato está acontecendo. É isso aí. Isso aí está na essência, né? Está na essência. Muito bom. Aí, este o Batendo Forte, a gente volta lá do estúdio, o Mário da casa dele, tradicionalmente, mas de vez em quando a gente apronta essas aqui. Mais alguma coisa? Não, só para lembrar que hoje nós não batemos forte. Nós não... Ah, pois é. Não, tu desce uma levezinha, né? Para não deixar... Tá certo, então. Este o Mário Medalha, este o Batendo Forte. Voltamos numa próxima. Até mais.